Olá, tudo bem? Como vocês passaram essa semana? Bom, hoje a gente está aqui para continuar a nossa série sobre a separação dos três poderes. A gente já está chegando no terceiro episódio e eu vou recapitular um pouquinho o que a gente falou nas 2 semanas anteriores, sendo que esses IGTVs são publicados semanalmente, só para a gente dar uma lembrada aí no que a gente falou. No primeiro episódio, a gente deu uma noção introdutória sobre a separação dos três poderes. Vimos que esta separação dos três poderes não se trata de uma teoria moderna, tendo sido observado por Aristóteles, e que naquela época de Aristóteles, as 3 funções que ele observou que o Estado possuía, elas eram concentradas na mão de um único soberano. Isso permaneceu até a Revolução Francesa, quando na Revolução Francesa começaram a haver aí estados que separavam essas funções, não ficava mais concentrada na mão de um único soberano. E aí dando origem aos estados democráticos de direito. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre o poder legislativo, vimos a diferença de poder legislativo para processo legislativo, e vamos abordar esse assunto de processo legislativo mais para frente também. E também vimos quais são as funções típicas e atípicas do poder legislativo. Hoje a gente vai falar sobre o poder executivo. Qual é a função típica do poder executivo? A função típica do poder executivo é administrar, é executar as leis, é administrar os cidadãos, a nação, enquanto poder federal, ou então enquanto estado, enquanto poder estadual, e a cidade enquanto poder municipal, e também representar, né, os interesses daquela região para fora daquela região. Então, por exemplo, o prefeito ele representa os interesses da cidade perante o estado, perante o governo do estado. O governador do estado, ele representa os interesses desse estado perante o poder da União. E o presidente da República, ele representa o Brasil também externamente, firmando tratados internacionais, parcerias econômicas, políticas. Então, essa é a função do poder, é a função típica do poder executivo, é executar e administrar. Mas também, assim como o poder legislativo, o poder executivo ele exerce duas outras funções atípicas. E quais são essas 2 outras funções atípicas? É a função legislativa e a função jurisdicional. O poder executivo, ele exerce a função legislativa quando, por exemplo, o presidente da República edita uma MP. As muito famosas e muito faladas nesses últimos dias, medidas provisórias. A medida provisória é emitida pelo presidente da República, ela tem força de lei e é o poder executivo exercendo uma função atípica. Nós, quando falarmos sobre processo legislativo, iremos falar o que é uma medida provisória, quais os seus motivos para que ela seja editada, quais as regras da medida provisória. Mas no momento que o nosso presidente ele emite uma medida provisória, ele está exercendo uma função atípica também prevista na Constituição Federal. E a função jurisdicional que o Poder Executivo exerce é quando, por exemplo, ele julga recursos administrativos. Então, isso é muito comum, por exemplo, se você já teve algum problema com a Receita Federal. A Receita Federal é órgão do Poder Executivo, porque a Receita Federal é o órgão responsável por executar e fiscalizar as leis tributárias e também ela julga os recursos administrativos. Então, quando um contribuinte, por exemplo, é autuado pela Receita Federal, ele tem a opção de ingressar com recurso administrativo. Ele também pode entrar no judiciário, mas ele tem a opção de primeiramente tentar uma reversão da sua situação no recurso administrativo. Quem julga esse recurso administrativo? Não é o Poder Judiciário, é a própria Receita Federal, e a Receita Federal é órgão do Poder Executivo. Então aqui é o Poder Executivo exercendo a sua função atípica jurisdicional.
é importante observarmos que poder executivo não é sinônimo de presidente da República, de governador de estado e de prefeito. Poder executivo é a função executiva. Claro que ela se incorpora fortemente nessas figuras, né, de presidente, governador e prefeito. Mas é importante que a gente tenha ciência que por baixo dessas pessoas existe uma estrutura organizacional que normalmente é subdividida em órgãos para auxiliar o prefeito, o governador de estado ou o presidente da República a administrar. Assim como, por exemplo, a Receita Federal é um órgão do Poder Executivo. A Previdência Social é um órgão do Poder Executivo. E aí, ficou clara a função do Poder Executivo? Eu sei que esse GTV ficou um pouco mais longo, porque o Executivo ele é um pouquinho mais aí detalhado, mas deixa o seu comentário para mim e se você tiver alguma dúvida pode também me mandar um direct caso você se sinta mais confortável. Até a próxima semana, quando abordaremos o Poder Jurisdicional, ou seja, o Poder Judiciário, tá bom? Bom final de semana!